Quando me convidaram para apresentar um programa de biologia, eu já sabia que tinha brincadeirinha aí. Qual é o tema do programa? Células. Ah, isso é nanobullying, hein? Por que vocês não convidaram o Landureza? Já que ele é unicelular. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E o assunto é biologia. O nosso convidado nasceu e vive na comunidade indígena Paeté, também chamada de Suruí, lá em Rondônia. É professor e dos bons, tanto que desenvolveu um projeto premiado, Alexandre Suruí, mas é daqui a pouquinho. Porque antes, professor Hildery Domingos, por gentileza. Opa, fala, Landy. Fala, tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo ótimo. Professor, hoje o assunto é osmose. É um assunto assim, né? Que é biologia, química. Quando a gente fala em osmose, tá? Tanto na biologia quanto na química, a primeira coisa que o aluno tem que compreender é o que é o soluto, o que é o solvente. Dentro da tabela periódica, a gente tem aquele monte de elementos ali que o aluno, quando pega, já se desespera, né? Se eu estou falando de soluto, por exemplo, o sódio, o sal, o açúcar, né, são solutos. Na biologia, quando a gente fala sobre solvente, a gente está se referindo à osmose, se referindo a transportes pela membrana plasmática, eu estou me referindo à água, tá? Então, existem outros solventes? Sim, tem o álcool, tem o éter, tem a benzina, mas na biologia a gente vai se referir à água. Tá? Então, quando a gente se refere à osmose em si, eu estou me referindo à passagem da água entre a membrana plasmática através de dois meios. Na química, quando a gente fala também sobre osmose, pode ser que o aluno encontre uma palavrinha, duas palavrinhas chamadas propriedades coligativas. Nada mais é do que a propriedade do solvente que vai se modificar quando ela está em contato com um determinado soluto. Um exemplo é a água com açúcar. Né? O açúcar é um soluto, certo? Ele está ali unido, né, cristalizado, bonitinho. Só que quando eu coloco ele na água, ele começa a dissolver. Né? Depois que você mistura água com açúcar, você não vê mais o açúcar. Eu estou formando uma solução. Então eu tenho o meu soluto, açúcar, sendo dissolvida no meu solvente, água. Né? E a gente modifica essa propriedade. Então, propriedade coligativa é quando eu tenho essa alteração da propriedade do solvente em contato com determinado soluto. Beleza. Eu Tá? vi que você fez um esqueminha no quadro, professor. A gente pode dar uma olhadinha? Claro, vamos lá, Lange. Quando a gente já tem esse conhecimento sobre o soluto e o solvente, né, a gente vai ter três situações aqui: hipotônica, isotônica e hipertônica. Tá? Beleza. Hipotônica, né? Hipo é de baixo, ok? Então está abaixo ali da superfície. O que significa o hipotônica? Eu tenho uma célula muito concentrada de soluto, tá? Seja sódio, seja açúcar, seja sal, né? Ele está muito concentrado e eu estou atraindo uma quantidade maior de água. Se essa célula está atraindo essa quantidade de água, ela tende a inchar. Tá? E isso pode levar, em determinada situação, à lise celular. Né? Lise celular, nesse caso, seria um rompimento da membrana plasmática. A membrana plasmática, tá, das nossas organelas, das nossas células, elas não permitem essa passagem livremente. Tá? Existe um termo chamado permeabilidade seletiva. Ela é permeável, tá? Ela permite essa troca, essa passagem, entrada e saída, mas de forma seletiva. Quando eu me refiro à isotônica, o nosso corpo ele sempre procura o equilíbrio, tá? A natureza ela tende ao equilíbrio, ela procura o equilíbrio. Então, isotônico, eu tenho a entrada e a saída de água dentro da minha célula, né? Procurando ali o que a gente chamaria de gradiente de concentração, né? Nada mais é do que eu ter um local, né, com uma concentração determinada de soluto, tá? E uma concentração determinada de solvente, e eles estão procurando o equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a água entrando, ela está saindo. E os solutos também estão fazendo essa troca constantemente, tá? Então, eu não tenho uma quantidade maior ou menor de soluto. É igual. O hipertônico significa que eu tenho uma célula, essa célula ela está num meio que ele é mais concentrado de soluto, né, do que ela. Certo. Ok? Solvente, a água vai querer ir Ela pra lá. vai ser atraída por ele, né? Então, nesse caso, a célula vai murchar. O meio, por ter mais soluto, ela perde água.
Então ela vai perder essa quantidade de água. Beleza. Quando a gente vai para a praia, né? Certo. Nossos dedos, água do mar, começam a enrugar, Sim. né? Tem mais sal no meu corpo ou tem mais sal na água do mar? Na água do mar. Então o que vai acontecer com a água do meu corpo? Vai querer sair. Ela tende a diluir, né? Então ela vai procurar no local onde está mais concentrado de soluto. Então, os solutos, né? Quando a gente tem uma concentração muito grande, ele vai sair, Certo. ok? Ele tende a ir para um local onde está mais confortável, tá? Sim. Então isso vai ser na difusão simples e difusão facilitada. Quando eu estou me referindo à osmose, a passagem da água, a água ela vai para um local onde está mais concentrado de soluto, Uhum. tá? Então ele vai tender a diluir. A água gosta de diluir, então ela vai procurar um local de maior concentração. Então, com essa revisão toda, dá pra gente fazer uma questão, não dá? Dá pra gente fazer a questão, Alandes. Então, bora? Vambora? Questão 132 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Lande, olha só. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, né? Adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. Como que funciona isso, Lande? Quando a gente tem uma concentração muito grande de soluto, Lande, o que vai acontecer com a água que eu tenho em determinado meio? Ela vai ser atraída, Sim. né? Então, se eu estou salgando um alimento, tá? Essa água que está dentro do alimento, ela tende a ser absorvida, ela vai sair. Então, eu vou desidratar aquele alimento. Quando eu faço isso, eu impeço que micro-organismos que vão decompor aquele organismo, eles proliferem. Então eu vou inativar aquela galera de micro-organismo porque ela está sendo atraída pela essa quantidade de soluto através da água que está ali dentro. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? O sal adicionado, ele diminui a concentração de solutos em seu interior. Se sal é soluto e eu estou fazendo aquela salmoura, né, jogando sal em cima daquele alimento, eu estou aumentando a quantidade de soluto. Sim. Né? Então o ar aqui já foi eliminado. Letra B. O sal adicionado, ele desorganiza e destrói as suas membranas plasmáticas. Em determinadas situações muito específicas da biologia, pode ser que ocorra uma lise celular. Só que nesse contexto aqui da questão, ele falou que ele fez o salgamento, né, ele adicionou o cloreto de sódio, mas ele não me fala nada sobre especificamente sobre essa quantidade. Ele não me garante esse rompimento, ele não me garante essa destruição. Ele tá? fala de conservar também. Ele né? fala A gente sobre costuma conservar, associar. então não vai acontecer aqui uma destruição da membrana plasmática. A letra C fala o seguinte: a adição de sal, ela altera as propriedades das suas membranas plasmáticas. Não tem alteração de propriedade. A membrana plasmática, tá? Ela tem permeabilidade seletiva, tem várias proteínas inseridas nela. O formato da membrana plasmática que a gente conhece hoje é chamado de mosaico fluido, tá? O que é um mosaico, né? Quando a gente tem várias imagens diferentes, várias figuras, e unidas elas formam uma única imagem. A membrana plasmática tem esse formato, tá? São várias bifurcações, são várias passagens dentro dela, como se fosse uma rede, com várias proteínas inseridas, formando uma única estrutura, tá? E ela é maleável, né? É um mosaico fluido, ela acompanha ali aquele formato de célula onde ela está inserida. Então não vai ter aqui uma alteração da propriedade da membrana. A letra D fala o seguinte pra gente: os íons sódio e cloro provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. Olha só, eu tenho dois tipos de íon ali, ok? E esses íons provenientes da dissociação do sal, eles entram livremente nelas. A membrana plasmática ela não tem permeabilidade seletiva? Sim. Se é seletiva, a entrada não é livre. Letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular, ela provoca a saída de água de dentro delas. É aquilo que você falou. Olha só, Lande, se eu tenho uma concentração muito grande de soluto, a água tende a ser atraída. Atraída. Eu estava tentando lembrar a palavra que você usou. Atraída. Então, ele vai atrair essa quantidade de água. Eu vou desidratar aquele alimento. Se eu estou desidratando aquele alimento, eu estou hidratando aquela quantidade de sal que tem ali, tá? Os micro-organismos não vão proliferar e eu não vou ter decomposição. Então, confirmando, professor, gabarito, letra E. Gabarito, letra E, Lande. Show de bola. E esse tema tá ligado à saúde também, né, professor? Claro, claro. Quando a gente fala sobre osmose, a gente remete também à hemodiálise,
o corpo, né, o nosso corpo, ele está ligado a uma máquina e essa máquina ela está fazendo para a gente aquela filtração que o nosso corpo deveria fazer naturalmente, né? Mas por algum motivo, alguma patologia, né, algo que levou a isso, essa pessoa não consegue mais fazer essa filtração sozinha. Os tubos dessa máquina eles estão revestidos por uma camada, né, semipermeável, assim como a membrana plasmática das nossas células. Então, quando a gente faz com que o sangue ele passe por essa máquina, ele vai eliminar aquelas substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas nada mais são do que os resíduos que o nosso corpo, depois de metabolizar, ele produz. Certo. Ok? Então ele vai passar por essa máquina. Essa camada semipermeável, ela não vai permitir a passagem desses produtos tóxicos, ele vai filtrar esse sangue, mas passar também por uma quantidade de substâncias que tem no nosso plasma sanguíneo, né? Com aquelas proteínas que são necessárias para o nosso sangue. Então ele vai filtrar, impedir a passagem desses produtos tóxicos e devolver para o nosso corpo esse sangue já que foi metabolizado e já com as propriedades do plasma sanguíneo. E aí eu consigo fazer essa filtração, mesmo que o meu corpo não possa fazer sozinho. Muito legal, hein? Química, biologia, química... Elas estão muito juntas, elas andam em parceria, né? Não tem como você separar uma da outra por completo. Abraça as duas que você vai longe. Professor, para quem quer dar aquela reforçada, precisa dar aquela reforçada no assunto, qual o seu conselho? Osmose, difusão simples, difusão facilitada, são assuntos que estão aí na maioria dos livros didáticos de biologia, né? Quem tem acesso apenas a esses livros pode pegar o livro didático, que por mais que seja um conceito simples, o entendimento ele é fácil, né? Tem como a gente compreender. Professor, Obrigado, muitíssimo Anjo. obrigado. Até a próxima. Ah, e não esquece o percurso educativo de biologia da TV Escola, plataforma gratuita que te ajuda nos estudos. O endereço, você já sabe, tvescola.org.br/percursos. E o nosso convidado nasceu na comunidade dos índios Paité, ou Suruí, em Rondônia. Hoje é professor de biologia e desenvolveu um projeto que une os conhecimentos das sociedades indígenas com as das sociedades não indígenas. Alexandre Suruí, seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero agradecer o programa Hora do Enem, porque eu estou muito longe da minha casa aqui para dar esse depoimento aqui. Estou muito agradecido. Você nasceu Paité e receberam o nome de Suruí, por quê? Toda a vida a gente usou esse nome Paité, que nossa identificação é Paité. O ano 69, mais ou menos, a gente recebeu o nome de Suruí, através do outro povo que já era contato com não indígena. Na verdade, nem era Suruí, era Juri. Juri. Porque o povo Suruí, eles têm os símbolos que eles usam, um risco que eles têm na cara. E através disso, o outro índio deu esse nome para a gente, nós, povo Paité. O não indígena colocou Suruí, que não entendeu certinho o que o outro falou, o outro indígena falou. E qual o significado de Paité e de Juri? Paité é ser humano. Entendi. Então, todos nós é Paité. Todos Você é Paité, outro é Paité. E Juri? Não é bem Juri também. Na nossa língua é Yori. Yori. Yori é risco. Ah, isso. Que a partir do 18 anos, o Suruí sempre fazia um risco aqui, que já pode responsabilizar por ele. Como a gente hoje, nós temos identidade civil, depois de 18 anos, né? Então, é uma identificação que aquela já pode assumir os seus compromissos, os seus erros, os seus compromissos. Como é a educação Suruí? Como não tem escrita nenhum, antigamente não tinha escrita, hoje tem escrita, sua escrita. Os mais velhos tinham suas palavras bem corrigidas, de respeito com o outro. Aí o filho só via aprendendo com o pai. Isso era a educação indígena. O trabalho que o pai envolvia, sempre o filho está ali, desde pequeno, aprendendo, praticando, no canto, no trabalho, em tudo. Aí o pai também, que é interessado a ensinar o filho também,
ensinava em cada parte também. Essa planta aqui, ela serve para isso, dura tanto tempo. Esse inseto aqui, ela pode servir remédio também. O pai vai sempre passando para o filho. Sempre onde o filho está junto, o pai vai ensinando. Então, hoje a gente, como sabe ler o que é biologia, ciência, em todas a matéria. Então, a gente hoje estamos sabendo que nós sempre tínhamos essas matérias, mas não era assim, livro separado. Entendi. Então não tinha uma escola, assim, um Não local tinha. onde todos sentavam e conversavam e alguém ensinava? Tinha. Quero saber. Tinha época que tinha. Aham. No meio de ano, quando os milho, geralmente quando os plantio de milho tá verde, aí tem o tempo de fazer uma bebida indígena tradicional do milho novo. Aí só os mais velhos que tinham experiência que enfrentou guerra, já teve muitas coisas que já passou, que ele passou, ele tem experiência daquilo lá, ele sempre tinha remédio de todas as raízes amargo, aquele remédio que o mais velho preparava ali, era para combater já para ele. Das doenças futuras e tudo mais. Com certeza. Então é assim. Eu fiquei sabendo que você desenvolveu um projeto para os alunos do ensino médio lá do Suruí. Durante a minha formação em faculdade em Ji-Paraná, em Rondônia, durante o meu trabalho na pesquisa, eu pensei bastante na área que eu podia me avançar junto com os alunos. Aí eu peguei, fiz um meu TCC em cima das plantas medicinais. E aonde esse daí me ajudou demais, porque achei importância de fazer isso, porque eu, como professor, hoje, eu vejo que não só plantas medicinais, mas em todas as nossas culturas estão indo embora, porque não está registrado. Os velhos, que o nosso sabedor tem tudo isso só na mente, não tem nada registrado, como eles nunca fizeram registro, estão morrendo. E hoje o jovem que tem, depois de contato, veio nascendo, que convive hoje, eles geralmente não têm interesse de buscar esse conhecimento com o mais velho. Uhum. Aí eu tinha oportunidade, até porque eu tinha 3 pessoas do mais velho lá da minha comunidade que me ajudou demais. E eles, toda a vida que eu precisei deles, eles iam no mato, mostrava plantas medicinais junto com meus alunos. E os alunos ficaram interessados de aprender com aquilo. E hoje, os meus alunos, eles sabem de cada planta que eles conheceram junto comigo. Eles sabem para que serve isso daqui, para que não serve isso aqui, quanto tempo ele vai fazer efeito. Então, eu fico muito contente com o meu trabalho. E não são só alunos Suruí, né? Qualquer um, indígena, não indígena, quiser participar, quiser matricular na nossa escola também, pode chegar lá, até porque a nossa escola é estadual, mas fica dentro da reserva indígena. A gente pode contar com o apoio deles, e eles também conosco. Bom, a gente sabe que nos grandes centros a internet ajuda muito na educação. E lá, na comunidade onde você vive, como é? Lá é difícil, até porque fica um pouco distante da cidade onde pega a internet. Então, dificulta um pouco
para a gente fazer um trabalho mais bacana e mais mostrado, né? Da aldeia para a cidade, onde eu vou lá baixar o meu trabalho, enviar o meu trabalho, são muito longe. 100 quilômetros fica da aldeia à cidade, então não é toda vez que a gente acha um carona para poder ir para a cidade. a cidade. Bom, mesmo vocês sem a internet, sem ter esse acesso, o projeto é um sucesso. Fiquei sabendo que ganharam um prêmio super importante em 2017. Que prêmio é esse? Um dia eu pesquisando lá no site e tal, aí aparece o site do projeto Resposta para Amanhã, o programa que podia concorrer com qualquer... Aí, como eu estava com o meu projeto do meu TCC pronto da graduação, eu peguei e enviei. Uns 30 dias depois me ligaram que o meu projeto foi classificado. Ajudou bastante os alunos que foi contemplado, na época era do segundo ano do ensino médio. Hoje eles têm, cada um tem o seu tablet e vai no lugar onde pega internet, faz pesquisa, os trabalhos e tal. Bacana. Então, aí todo mundo ficou incentivado com aquilo lá e gostou do projeto e criamos outro trabalho que é do matemática, etnomatemática do povo Paité, Suruí. Como a gente veio com a educação de formal, de passado para o pai, para o filho, também nós temos matemática que usávamos na roçada, na derrubada, no plantio, na construção e outros. Então, eu fiz essa experiência junto com o mais velho e junto com os alunos do segundo ano. Eles aprendendo com o sabedor lá, por que dava certo a maloca, a casa tradicional. Então, e a medida foi tudo, deu certo. Aí eles estão aprendendo, gostando disso. Bom, você também tem formação em educação básica intercultural. A educação intercultural, ela não só trabalha só com o povo suruí, mas são várias etnias ali dentro de Rondônia. Tem o seu lugar de estudar lá, aí onde é educação intercultural, porque ali se junta várias culturas ali, várias línguas. Então, eu gosto de estudar lá, até porque eu já estudei lá, até hoje eu estou estudando lá, eu estou terminando agora pós-graduação lá, especializando na biologia, inclusive. Cada um tem o seu comentário, sua sabedoria diferente um ou outro. Toda sabedoria é importante? Eu creio que sim. Eu aprendo com outra pessoa aprende comigo, e uma troca de ideia que leva as pessoas a terem experiência para falar. Eu quero agradecer aqui, em nome do programa Hora do Enem, e em todos que me contribuíram, a minha comunidade, que também me ajudou demais, junto com meus alunos. Agradecer também aqui os meus professores que me deram aula na faculdade e todos que me ajudaram. Parabéns, mais uma vez, parabéns. Volte bem. É isso, galera. Nós temos muito a aprender com a cultura indígena. Afinal, conhecimento nunca é demais. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de mais conversas interessantíssimas como essa. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Valeu, Dudu! Eu olho pra cá, mas ele tá lá, né? Por que eu olho pra cá?